Boa noite, meu amigo Ok. Wagner. Boa noite, meu amigo Sérgio. Você está bem? Vamos lá. Tudo bem, Estamos graças a aguardando Deus. aí o pessoal entrando, nossa conversa aí também. Recebo com muito carinho nosso enfermeiro e influencer digital, Diego Ícaro, grande Olá, guerreiro aí nas questões do piso salarial nacional da enfermagem. Eu gostaria aí de receber também. Vamos ver se ele consegue entrar. Nosso convidado, doutor André Cazucas, que é o procurador do Corém Sergipe. olá, Ok. boa noite, doutor Wagner, Olá, doutor Sérgio, Diego. tudo bem? Que Boa bom tê-lo aqui noite, conosco, Diego. Diego. É um prazer estar com vocês aqui hoje, dois ícones aí da enfermagem paulista, da enfermagem brasileira, e o Cazuquinhas aí que vai estar entrando agora também, ele que é uma grande força aliada da enfermagem, sempre está aqui esclarecendo todas as dúvidas aí jurídicas em relação ao nosso piso salarial, em relação às pautas da enfermagem. E boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vindo, Então, Diego. seja bem-vindo, doutor Diego, grande guerreiro aí em busca do nosso piso salarial. Vai debater conosco aí esse tema tão relevante, né? As nossas pautas na categoria. Bom, pessoal, já temos aí, vamos iniciar a nossa live. Meu nome é Wagner Batista, sou enfermeiro, integrante e representante da Chapa 2 às eleições do Corém São Paulo. Eu falo de Guarulhos, onde eu moro, então é um grande prazer estar com vocês e vamos hoje, então, debater aí o piso, a implementação do piso nacional, o piso salarial nacional da enfermagem. E vamos entrando, então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós temos aí uma audiência bem robusta e aguardando aí o doutor Cazucas. Será que ele não conseguiu entrar? Vamos lá, doutor. Certo. Enquanto o Cazucas, Claro. eu queria primeiramente agradecer aí ao pessoal de São Paulo por estar sempre na luta aí do nosso piso salarial desde o início, tá? E aproveitando que eu estou aqui falando com dois ícones, né, da enfermagem paulista, eu queria fazer um TBT que hoje, né, é um dia de quinta-feira, geralmente na internet aqui, Verdade. faz as nossas lembranças de TBT. Eu queria fazer um TBT, eu queria mostrar para o pessoal isso aqui, tá? É rapidinho, tá bom? Fica à Essa aqui é uma vontade. da primeira reunião que tivemos com o senador Fabiano Contarato, Nossa. quando muitos ainda diziam aí que o piso não ia virar realidade, que não era lei, que não passaria nem no Senado. E aqui, graças a Deus, nós tivemos a participação de representantes da enfermagem brasileira. Ao meu lado direito, aqui na foto, nós temos a enfermeira Ana Paula, nós temos aqui o doutor Gilney Guerra, senador Fabiano Contarato, doutor Alessandro Noronha, doutor Gilmar Júnior, e o nosso amigo aí de São Paulo, James, que esteve presente aí desde antes da primeira reunião, esteve presente nessa primeira reunião, que foi a reunião de articulação de pautas aí da luta da enfermagem, sempre apoiou e esteve conosco aqui em Brasília, batendo de porta em porta, cobrando aí deputados e senadores para que o piso virasse uma realidade. Então, queria deixar esse registro aqui de TBT de hoje do pessoal aí de São Paulo, que sempre está na luta aí pelo nosso piso salarial. Cazuca está na live, eu acho que vocês Ok. têm para ele. Seja bem-vindo, doutor André Cazucas. É um prazer falar com o senhor. Convite para ele, para que ele aceite, ou então aceita o convite dele, que aí ele já Ele... consegue. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Wagner vai aceitando, eu vou me apresentando. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer aí a presença dos nossos convidados, que eu farei a apresentação logo em breve com mais detalhe. Mas não posso perder a oportunidade de agradecer a cada um, né, de que se propôs a estar nesse debate, nesse bate-papo, né, nessa construção que é a proposta desse grupo, esse grupo da Chapa 2, esse grupo que está fazendo uma construção extraordinária
dentro do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e dentro de todo o território nacional, certo? O trabalho que tem feito, ele está tendo essa visibilidade, ele está tendo esse reconhecimento, e é com grande satisfação, certo, que nós estamos aqui propondo, justamente trazendo aqui dentro de algumas pautas que essa gestão brigou muito, lutou muito ao lado de todos os conselhos e junto também com o Conselho Federal de Enfermagem, mas também os nossos parceiros dos movimentos sindicais que estiveram conosco nessa luta, nessa garra, nessa batalha, e tivemos com muito sucesso a vitória. Ainda, né, na verdade, ainda temos ainda alguns entraves que aí com certeza o Diego vai esclarecer melhor para nós, aí é um representante nosso, é a nossa voz de Brasília. O Diego fala pela enfermagem dentro de Brasília e vai poder falar muito bem isso. Mas eu fico muito feliz em estar aqui hoje, podendo estar nessa live com vocês, com pessoas maravilhosas que estão aí nos assistindo. E lembrando que cada um de vocês que estão nos assistindo faz parte dessa construção. Jamais teríamos conseguido o sucesso dessa gestão e o sucesso que nós teremos na próxima se não tivesse a participação efetiva de cada um de vocês. Por isso que nós propomos trabalhos como esse, justamente para poder deixar bem aberto que nós fazemos uma construção conjunta com todos os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo. E estamos aqui justamente para discutir temas relevantes, como o próprio conselheiro Luciano acabou de mencionar aí nos comentários, relevantes, que todos nós temos interesse em comum, não só o Conselho Regional de Enfermagem, não só os sindicatos, porque todos nós somos profissionais de enfermagem e todos nós temos interesse que a categoria tenha essa valorização perante toda a sociedade, perante todo o Brasil. Na verdade, essa valorização já teve o reconhecimento dos nossos governantes e só está agora esperando aí os desentraves políticos e institucionais para que esses valores cheguem no contra-cheque de cada profissional de enfermagem, assim como foi a luta de cada um de nós. Então, eu sou conselheiro dessa gestão, mas hoje não estou aqui como conselheiro. Hoje estou aqui como o enfermeiro Sérgio Cleto, formado em 1996, ou seja, mais de 25 anos de experiência, certo? Formado lá no interior de São Paulo, na minha cidade querida de Adamantina, onde eu tenho certeza que tem muitos colegas aqui nessa live hoje, tá? Gostaria de estar em Adamantina, uma cidade que com certeza agora tem uma tarde maravilhosa, mas estou aqui em São Paulo justamente próximo da sede e justamente próximo do que a gente está propondo construir. E temos hoje o parceiro meu de luta, o Dr. Wagner Albino, que esteve mais do que presente nessa batalha, não seria a melhor escolha hoje para estar aqui representando os nossos profissionais de enfermagem, por tudo que ele fez, por tudo que ele lutou, por toda a presença dele lá em Brasília. E nossos ilustres convidados, como eu disse, o Diego é a nossa voz em Brasília. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar lá, não teve uma única oportunidade. E nas vezes que a gente não pôde estar lá, o Wagner pode me recordar isso, era o Diego que trazia as informações. E não importa se isso começava às 10 horas da manhã, Diego, ou terminava 1 hora da manhã. Ele estava lá, estava sondando, estava provocando, enfrentava os guardas, colocava a gente para dentro, negociava e fazia com que todos nós tivéssemos participação ativa. Então, assim, é muito importante vocês saberem o papel que o Diego desempenhou em relação a trazer as informações. Se nós tínhamos as informações em tempo real, todo mundo curtindo aí, é porque o Diego fez parte dessa história e estava lá com a gente. Diego, muito agradecido, certo? E você está poder aqui contar com a gente e contar tudo isso como foi. E, na verdade, por você estar em Brasília, você está próximo demais lá do que está acontecendo e, com certeza, vai poder ajudar-nos hoje nessa live a tirar as dúvidas que vão surgir aí dentro dos comentários e nesse debate. E, é claro, não poderia estar melhor representado aqui para falar principalmente das dúvidas que até nós aqui envolvidos temos todo dia. Dr. Cazucas, nosso representante, ele é procurador do Corém Sergipe, é um cara maravilhoso, ele está sempre esclarecendo as dúvidas por todo o território nacional. É uma honra poder tê-lo aqui conosco hoje. Pode ser que a agenda sua esteja muito corrida nesses tempos, mas você se disponibilizou a estar aqui com a gente e com certeza, Dr. Cazuca, vai somar muito em relação às dúvidas que a gente tem e ainda existe por quê? Porque a gente já queria, todos nós profissionais de enfermagem, já queríamos estar com esse pagamento sendo efetivado. Então, talvez existem muitas explicações para serem dadas, o porquê que isso não aconteceu até hoje, qual é o prazo, quando isso vai acontecer, porque
deixa claro para todo mundo também que o piso, ele é uma realidade, que essa lei, ela já existe. Então, todos esses entraves, como eu disse, a gente gostaria muito que isso fosse esclarecido. Então, talvez aí por uma questão de ordem de chegada, se vocês me permitem, eu gostaria, Diego, que você aí contasse toda essa trajetória, como foi toda essa nossa luta e o que você pode trazer aí de não mais esperança, certo? Mas agora assim de motivação para os nossos profissionais de enfermagem aqui do estado de São Paulo que nos acompanham e estão aí nos apoiando junto a essa frente de trabalho que nós estamos construindo com a Chapa 2 e toda a enfermagem paulista. Como eu falei, é um prazer enorme estar falando aqui com o pessoal, com os guerreiros. Boa noite, meu amigo Cazucas, que conseguiu entrar e está participando desse momento, dessa live. Primeiramente, eu mostrei aqui, né, quem sempre esteve na luta, e eu não estaria aqui nessa live, não estaria podendo falar que eu apoio, né, a Chapa 2 aí em São Paulo, né, se não tivesse tido essa participação. Acredito que, acima de tudo, com a enfermagem, nós temos que ser verdadeiros. E essa luta do piso, ela é uma luta longa, é uma luta árdua, é uma batalha onde nós tivemos aí, sim, grandes vitórias. Infelizmente, algumas pessoas da enfermagem ainda insistem, né, em não entender a respeito da questão da criação de 3 leis nesse período, porque foram 3, 2 emendas à Constituição. Se nós formos pegar aí toda a história dos trabalhadores brasileiros, a enfermagem, nesses 3 últimos anos, né, ela conseguiu conquistar e avançar com muita coisa. Está faltando só a cereja do bolo, né? Esse bolo que amanhã, infelizmente, completa aí, infelizmente não, felizmente completa, né, um ano de sanção da Lei 14.434, antigo PL 2564, e que ainda não foi pago, infelizmente. Mas que bom que nós temos aí a Lei 14.434, nós temos a lei que libera as verbas para esse ano, nós temos o nosso piso na Constituição e as nossas verbas de piso também estão garantidas em emenda constitucional. Tirando toda essa longa batalha de piso, falei 3 leis, porque nós tivemos aí também a lei do descanso digno aprovada. E o que eu sempre falo, a enfermagem às vezes pegou, a lei de descanso digno, eu vi algumas pessoas realmente vindo na minha página e criticando, e falam assim, eu quero o piso, negócio de descanso. E eu falo assim, a enfermagem, ela merece o melhor. A enfermagem, ela merece ter o piso na conta pago. Ela merece ter o descanso digno, ela merece uma lei federal para a insalubridade, ela merece a criação também de uma lei aí de carga horária, que no caso das nossas 30 horas, a qual tanto lutamos, a enfermagem, ela merece e tem que sim ser criada, e a nossa luta ela vai continuar aí nos próximos anos para a criação de, por exemplo, uma lei de dimensionamento, né? Que hoje, através de resoluções que são criadas aí pelo nosso Conselho Federal e acatadas, falando assim essa palavra, pelos nossos coréns, que vão lá fiscalizar e muitas vezes não estão sendo cumpridas por conta da falta da criação dessa lei federal, né? Infelizmente, nós temos aí ainda alguns gestores hospitalares que não aprenderam a respeitar os trabalhadores da enfermagem, mas a nossa luta é árdua, ela é contínua, e a enfermagem ela subiu alguns degraus nesses últimos 3 anos aí, aprendendo a mobilizar, aprendendo a se unir, aprendendo a cobrar, principalmente, né, dos legisladores, porque nós vivemos em uma democracia e quem criam as leis são senadores, deputados, e graças a Deus a enfermagem aprendeu a solicitar muito bem isso, tanto presencialmente, como nós fizemos por várias vezes aqui em Brasília, em São Paulo. Vocês estiveram presentes várias vezes aqui, batendo de porta em porta, né? Porque a gente passava aqui, chegava lá no Congresso Nacional 9 horas da manhã, muitas vezes não queriam deixar a gente entrar, a gente fazia uma ligação, mandava uma mensagem de texto, colocava, né? Conseguia colocar os representantes aí da enfermagem para dentro do Congresso Nacional, ia lá, batia de porta em porta, muitas vezes não era recebido, muitas vezes os deputados, os senadores estavam lá, mas não atendiam a gente devido a alguns compromissos, outros por covardia mesmo, mas não vou entrar nesse ponto. Mas a luta ela continua, é uma luta diária, e nós estamos aqui em Brasília justamente para lutar e passar todas as informações para os profissionais da enfermagem. Meu amigo Cazucas,
Bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Que delícia poder estar aqui nessa live. Quando o James me convidou para participar disso, eu disse, eu nem olhei a agenda, eu disse, eu vou fazer o que for para poder estar na live. Hoje é dia em que eu tenho aula, dou aula online também, mas eu encaixei e estou aqui para a gente poder participar. Eu acho que isso é importantíssimo. Quero ressaltar a minha satisfação em estar aqui. O Diego, a gente divide live o tempo todo, então a gente está aí várias vezes na semana juntos. Mas eu quero dizer assim, a minha felicidade em poder estar falando com a enfermagem de São Paulo. Eu moro no Nordeste há 22 anos, mas eu sou paulista. Eu nasci em São Bernardo do Campo, morei em Santo André. Então, assim, eu morei em São... morei em São Mateus. Então, assim, a minha família toda é de São Paulo. Eu tenho muita gente da enfermagem na família. E, assim, eu posso dizer que muitos de vocês... É muito bom estar com você, Sérgio. Muito bom estar com você, Wagner. Eu conheci o Wagner em Florianópolis. A gente estava lá no evento em prol da enfermagem, na época, a pandemia comendo no centro. Verdade. A gente estava fazendo exame de Covid para poder entrar no evento. E foi quando eu conheci. Desde então, a gente está junto nessa luta. E é uma luta que, assim, é óbvio, a gente avançou muito, mas ainda há o que avançar. Então, o piso vai ser uma realidade muito em breve nos contra-cheques. Vocês vão receber, daqui a pouco a gente vai falar sobre os embargos de declaração, a questão de ordem movida pela CN Saúde, já tem um acordo coletivo acontecendo em vários pontos do Brasil. Em São Paulo tem um acordo coletivo muito bacana, que já foi costurado, e quero que a gente fale sobre isso, mas ainda tem muito a se chegar. Então a gente tem a questão da carga horária, a luta pelas 30 horas, o dimensionamento em lei que o Diego trouxe, que é muito importante, porque essa conversa de que o piso vai gerar demissão, peraí, existe um dimensionamento estabelecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, então é algo que o Corém briga, o Corém São Paulo está em cima disso. Então, pessoal que está acompanhando, podem ter certeza absoluta, a enfermagem paulista está nas melhores mãos que poderia estar, e eu digo isso com todo orgulho. Esses meninos são meus amigos, o James que está aí, a gente esteve junto, a gente correu dentro do Congresso, de sala de um para sala de outro, polícia legislativa atrás da gente. Então foi uma confusão danada, mas assim, se avançou em 3 anos, o que não se havia avançado em 30. Então, assim, hoje a gente está falando, vai pagar em agosto ou vai pagar em setembro, mas ninguém acreditava no piso. O piso, ninguém fala, não, a enfermagem não é unida, a enfermagem nunca vai conseguir nada, porque a enfermagem não se ajuda, e hoje a enfermagem entendeu que tem voz, que tem vez e que consegue brigar. E eu tenho muita satisfação, eu sou do direito, mas assim, eu sou um apaixonado pela enfermagem e poder estar aqui nessa chapa. Meu voto, Diego, já vou... o voto para mim que não é secreto, viu? Meu voto, se eu tivesse aí em São Paulo, tivesse o Corém São Paulo ativo, eu estaria votando na chapa 2. Quem não tá, segue aí, pessoal, a chapa 2. Porque eu sempre falo para seguir todo mundo que está na live. Por quê? Porque os senadores acompanham isso, os deputados acompanham, os prefeitos acompanham. Então a luta é importante. O que o Diego posta, replica. O que o Corém São Paulo posta, você replica. Porque isso vai avolumando. Ou vocês acham que o Rodrigo Pacheco chamou lá a advocacia do Senado para propor o embargo de declaração porque ele é gente boa? Porque ele acha que... Não! É porque a enfermagem se fez presente, tem voz, fez pressão. Então, assim, por exemplo, hoje eu digo, eu ando com o Diego no Congresso e os deputados sabem, chamam ele pelo nome. O Contarato manda o WhatsApp para ele, troca papo e etc. Isso é muito importante. Então, hoje a enfermagem tem 2 deputados federais que foram eleitos pela enfermagem. Tem deputado estadual, tem vereador e tem que ocupar espaço. Então, assim, eu já falei demais, já logo na minha abertura, Wagner, desculpa aí, mas obrigado, eu estou muito empolgado, estou muito feliz. E vamos embora, tamo junto. Imagine, doutor Kazucas, é um prazer sempre estar conversando com vocês. É importante que você desenhou aí toda a nossa trajetória, né, para até a sanção da lei.
e dizer que nós estivemos em Brasília, eu e o Sérgio aí, negociando, discutindo, muitas vezes ali deitados no Salão Verde, né, da Câmara, cansados, mas discutindo, esperando sessão, pauta, não pauta, né, Sérgio? Então, Não, conversamos ali com deputados, senadores, conversamos aí com os ministros, né? Muitas vezes ali com o Padilha, que hoje é ministro de Relações Institucionais. Conversamos também ali com o presidente Lula, que nos atendeu ali no momento da assinatura, né, do recurso, né, Diego? Então, a semana passada eu estive em Brasília, também no Ministério da Saúde, enquanto Chapa 2, não Corém em São Paulo, enquanto a Chapa 2, conversando aí com o Ministério da Saúde, para que fosse editada, né, a portaria para o envio dos recursos para os estados e municípios. Então, é uma luta de todos nós, né? E a Chapa 2 não vai abrir mão enquanto esse piso salarial não estiver constituído no contra-cheque dos profissionais de enfermagem de São Paulo e do Brasil, né, Sérgio? perfeito. Foram ótimas palavras, Diego. Obrigado, doutor Cazucas. Obrigado pela palavra, obrigado pelo apoio. Eu acho que o senhor não consegue votar, mas tenho certeza que tem seus amigos da enfermagem aqui que você vai conseguir trazer eles. Na verdade, eu acredito que pelo trabalho que esse grupo apresentou, a grande maioria aqui já é Chapa 2. Talvez só falta agora a gente fazer os acolhimentos, mas a grande maioria aqui reconhece, acompanhou de perto esse trabalho nosso. Vale a pena lembrar, o Diego, vale a pena. Eu, Wagner, estivemos lá em Brasília nessa luta, num compromisso nosso com a categoria, porque nós somos a enfermagem, mas a gente não pode esquecer dos nobres conselheiros que lá tiveram com a gente. Não me falha a memória, desculpa se eu lembrar de algum nome, mas Luciano, Jordevan, Fernando, Edith, Adriana, doutora Andréa Cotaide, Vanessa Scarcella, a nossa Claudete, nosso grupo, Jane. Então, assim, nós temos um grupo onde todos os conselheiros correram muito, certo? Para que isso acontecesse, porque todos nós somos profissionais de enfermagem, certo? Muitas vezes, o que acontecia quando a gente chegava lá, Cazuca, se você deve saber, você falou que você é do Nordeste, e o pessoal falava assim, nos primeiros encontros lá, o que vocês de São Paulo estão fazendo aqui? Vocês já ganham o piso salarial. Nós não estávamos lá pelo nosso piso salarial. Nós estávamos lá pela categoria da enfermagem. Nós estávamos lá pelo piso salarial de todos os profissionais de enfermagem que atendem a nossa população brasileira, seja do Nordeste, seja do Centro-Oeste, do Norte, do Sul. O nosso interior de São Paulo não recebe o piso salarial. Então, assim, quando a gente está aí integrando aí o nosso interior maravilhoso, que toca a saúde desse estado, certo? Aqui, a gente fala, sempre é muito fácil aqui na capital, mas esse interior maravilhoso segura a saúde desse estado. Essa enfermagem maravilhosa segura o interior e num salário, Cazuca, não diferente daqueles que você vê em praticamente todo o território nacional. Como a gente não brigar por essa categoria? Como a gente não fazer com que essa categoria receba o valor merecido? Muitas vezes, dentro de políticos, o Diego deve ter escutado muito isso, falaram para a gente, vocês são oportunistas, é por causa da pandemia. Sim, oportunistas sim, certo? Nós sempre sabemos do nosso valor, todos nós sabíamos, nossos familiares sabem do nosso valor quando a gente acorda às 5 horas da manhã e vai lá em 2 postos de trabalho, que dobra plantão, certo? Nós sabemos do nosso valor. Mas o que aconteceu? A sociedade começou a reconhecer o nosso valor, os governantes começaram a reconhecer o valor. Como não pegar carona nisso? Então, sim, os conselhos se uniram aí às forças sindicais, esses membros da Chapa 2, que hoje estão aí propondo a continuar esse trabalho, tiveram essa coragem, essa ousadia, junto com todos os parceiros dos conselhos aí, fomos para Brasília e lá a gente lutou, brigou, com essa causa já desencadeada lá pelo Fabiano Contarato, né, na nossa PL 2564, depois na nossa lei 14.434, e agora, não diferente, quando tiver no contra-cheque de cada das pessoas, Cazuca, me corrija se eu estiver errado também, Diego, nós vamos ter, acabou o nosso compromisso? Não. Nós, como conselho, nós temos que fiscalizar que essas instituições, elas cumpram o que está na Constituição. É um dever nosso, como profissional de enfermagem, e é sim um dever do conselho fiscalizar isso.
e não deixar essas instituições elas façam o que elas têm tentado fazer, as manobras que elas têm tentado fazer para poder descaracterizar, desqualificar algumas ações que elas têm feito para que tentam, dessa forma, nessas manobras, não pagarem o piso salarial. A gente vai estar muito em cima, a gente já está muito em cima, mas a gente vai intensificar demais para que isso não aconteça, certo? A gente sabe de várias instituições, não cabe aqui falar o nome, que estão aí provendo funções, só que eles exigem, certo, que sejam profissionais de enfermagem, mas a gente sabe que para poder ali, no dia a dia, pagar os seus boletos, as pessoas estão tentando ali na sua luta diária, acaba assumindo compromissos e exercendo. O Corém não vai deixar essas instituições impunes. Nós vamos fiscalizar muito isso para que todos os profissionais de enfermagem, auxiliares, técnicos, enfermeiros, recebam o que lhe é de direito, o que foi conseguido com muita luta, certo? Diego, qual que é a perspectiva para o futuro? Então, dando continuidade aqui, perspectivas de futuro é que a enfermagem, ela, que já aprendeu, como eu falei agora há pouco, a se mobilizar, que está aprendendo aí a cobrar, mas que ainda está engatinhando, né, nessas construções políticas, mas que já conseguiu aí grandes resultados. Está faltando o pagamento, que é lógico, o principal, que é a cereja do bolo desse aniversário, que completa amanhã de 1 ano da sanção da lei do piso, mas a tendência de futuro é o cumprimento da lei 14.434. Porque até o presente momento, o que nós temos, nosso amigo Cazucas, ele é até uma peça principal para falar disso, afinal ele é advogado. O que nós temos hoje é uma lei que ainda está aí sofrendo algumas, vamos falar assim, penalidades, algumas sanções. Uma lei que ainda está desfigurada. Mas esse mês de julho, e aí algumas pessoas até ficaram perguntando, criticando ontem a fala do senador Rodrigo Pacheco, né? Esse mês de julho, a nossa lei do piso ela foi julgada no dia 30 de junho, último dia antes do recesso parlamentar e do recesso do STF. Então, no mês de julho, nós estivemos fazendo aí ações de mobilização e cobrança digital e cobrança presencial também, como vocês estiveram aqui semana passada, como profissionais de enfermagem, né, no Ministério da Saúde, para que houvesse alguma reação do Congresso Nacional, da Presidência da República, né, em relação à questão aí de ter alguma possibilidade de alteração, né, do julgamento da medida cautelar. E eu poderia falar assim, me surpreendeu muito anteontem, né, no dia 1º, o senador Rodrigo Pacheco aparecer e postando, tweetando, porque primeiro ele fez o Twitter, olha a importância da comunicação, ele foi lá no Twitter, uma rede onde ele tem muitos seguidores, e fez uma postagem para depois ir falar, né, lá em plenária. E foi toda a mobilização durante o mês de julho que trouxe aí essa questão dele entrar com esse embargo de declaração. E aí nós vemos que as cobranças, que a luta da enfermagem, que a vida de você da Brasília, que a vinda de outros conselheiros, e o que a gente faz aqui não está ficando para lá. E quando eu falo que não me impressionou, sabe por quê? Porque o Congresso Nacional ele teria que se sentir pressionado. O Congresso Nacional, no resultado aí da cautelar, ele foi aí, inclusive, surpreendido porque uma lei que foi votada por unanimidade no Senado, que foi votada por quase unanimidade na Câmara do Senado, as duas assinaturas do Rodrigo Pacheco na promulgação das emendas constitucionais 124 e 127 tem um peso muito grande. E eu falo que eu não fiquei surpreendido porque ele estava esperando o momento. E acredito que ele não poderia fazer isso, né, em julho, lá da sua casa, das suas férias, falar assim, ó, vou entrar com embargo de declaração, pessoal, tenha calma. Ele fez na rede social e foi lá, do alto de sua cadeira de presidente do Senado e presidente do Congresso, acompanhado de todos os pares do Congresso Nacional Brasileiro, e falou, tá errado. A enfermagem ela tem que ter o cumprimento da Lei 14.434/2022 na íntegra. Cazucas, você já tinha visto isso acontecer? Teve tanta coisa que eu nunca vi acontecer, Diego, e que aconteceu agora.
Então, assim, de uma hora para outra, nasceram 3 leis e 2 emendas à Constituição. Algo que eu nunca tinha visto. Porque, assim, quando o STF colocava uma dificuldade, o Congresso ia lá e elaborava a norma. E assim, pessoal, ó, o oprimido só vence o opressor à custa de muita luta. Então, acreditem, as grandes redes hospitalares, e aqui eu falo das grandes mesmo, Redditor, Unimed, elas não... É óbvio que elas não querem pagar o piso. É lógico que elas fazem pressão. Os municípios também não querem pagar o piso. É claro que eles fazem pressão. Então, a gente foi colocado na balança e, nesse momento, a força política da enfermagem se sobrepôs de uma maneira. Então, por exemplo, o PLN 5, que estabeleceu o orçamento, ele foi votado numa velocidade, foi uma coisa absurda. Ele nasceu, foi votado, foi aprovado, foi sancionado, assim, em uma semana. Então, nunca tinha visto isso. Eu também nunca tinha visto, e aí a gente vai vendo as coisas acontecerem. Você elabora uma lei e estão questionando. Não, mas peraí, não tem previsão constitucional. Não tem previsão constitucional? Vamos elaborar uma emenda à Constituição? E aí vem a emenda à Constituição, agora tem previsão constitucional. Não, peraí, mas a previsão constitucional não fala da fonte de custeio. Ah, não fala da fonte de custeio, não? Vamos lá, alterar novamente a Constituição para tratar da fonte de custeio? Ah, mas a norma não trata do orçamento. Então, peraí, a gente vai fazer uma alteração na lei orçamentária da União para poder fazer o pagamento do piso da enfermagem. Então, assim, o que eu sinto nesse momento é o piso é uma realidade. O piso vai acontecer. O piso, a portaria, o pessoal está perguntando a portaria ainda não saiu, porque ainda faltam municípios abastecerem ali a RAIS, o cadastro não foi devidamente abastecido. Então, assim, porque o que acontece? Saiu a primeira portaria, aí teve município aqui, por exemplo, teve município que ia receber R$4.000 o ano todo, para o pagamento da diferença do piso da enfermagem. Mas a culpa é do governo federal? Não. A culpa era do município que não tinha lá os funcionários abastecidos na lista. Então, ele teria que abastecer. Então, agora, o que se quer evitar, pelo menos no meu sentir, é evitar. Porque, assim, já se falou que vai pagar desde maio. Então, vai pagar. Já era para ter saído. Já tá lá. Por que o governo está comendo essa bucha? Por que ele está comendo essa pressão? Para não sair uma outra portaria com valores a serem corrigidos, porque os municípios não abasteceram. Então, abriu-se pela última vez o prazo. Cobrem do gestor de vocês. Então, do secretário, do prefeito, do chefe da unidade, ó, abasteceu, está correto? Para que o pagamento do piso efetivamente aconteça para o setor público. E para a iniciativa privada é o salário de setembro. Então, o salário de setembro, que é pago até o 5º dia útil do mês de outubro, já tem que vir com o piso, e o piso tem que ser pago ou antes, se o acordo coletivo acontecer, né? Não é isso, meninos? Inclusive, puxando aí essa sua fala, queria parabenizar, né, aí a luta de vocês, junto também, né, o pessoal do Sinsaldesp ali, em nome do nosso amigo Jefferson Caproni, que esteve inclusive ontem, né, gravando um vídeo apresentando aí a primeira convenção coletiva, uma convenção que deve servir de exemplo para o Brasil, já que São Paulo, ele é o estado com o maior número de profissionais. Queria que vocês falassem um pouquinho, vocês que estão aí do outro lado, vocês estão aí em São Paulo, a respeito disso para o nosso profissional do hospital privado que está aqui. E esse Foi com muita alinhamento, satisfação. Esse alinhamento ele é muito importante, porque ele traz uma unidade na enfermagem, uma unidade que está muito acima da vaidade, do ego, da disputa. A enfermagem é uma só. Aqui a gente não está brigando por A, por B, por C, de jeito nenhum. O Sérgio estava lá, o Wagner estava lá, eu estava lá, o Dieguinho estava lá, a careca do James, todo mundo conhece no Congresso Nacional. Então é a careca mais conhecida de todo, desde o porteiro até o Rodrigo Pacheco. Brinca com a careca do James, porque todo mundo conhece, ele está sempre lá, o cara está toda hora lá, mas está lá porque está brigando. Então, assim, o Caproni está junto, está todo mundo nesse mesmo objetivo de fazer com que o piso se efetive e para todo mundo. Muita gente que está na luta sequer vai ser beneficiado.
Então, por exemplo, eu não vou ser beneficiado, o Diego não vai ser beneficiado, vocês que estão aqui comigo na live também não vão ser beneficiados diretamente, mas a categoria vai. Então a gente está trabalhando para aquele cara que está na ponta, que segurou, que está na beira-leito, desde o nascimento até depois da morte. Então é esse cara que está acompanhando a live do plantão que a gente está trabalhando para ele, vocês também. Eu já estou falando demais de novo, desculpem, viu? E qual é a Não, tá expectativa, perfeito. Já André? foi. Qual que é a expectativa, então, desse piso estar concretizado aí no contra-cheque dos profissionais de enfermagem do Brasil? Olha, Qual que é a sua piso no expectativa para isso, contra-cheque. depois de tanto... Piso no contra-cheque, iniciativa privada, salário de setembro, pago até o 5º dia útil do mês de outubro. Administração pública assim que sair a portaria. Então a portaria deve sair na próxima semana ou na outra, contemplando o retroativo de maio. Então isso é o que a gente tem hoje que deve acontecer. Fala, o Diego estava olhando o celular. Boa. Eu acho que ele recebeu eu tô aqui, da pessoal. Stranícia. Oh. Tem alguma coisa aí? Fala, Diego. A gente fica aqui ligado Ok, na live. vamos lá, Também que Diego. acompanha as notícias. Segundo o Tem deputado fontes Mauro boas, o Diego. Filho, né, essa portaria ela vai estar saindo aí até o dia 15 de agosto. Ah, Diego, mas até o dia 15 de agosto. Pessoal, se sair lá com uma vírgula errada, R$1 a menos, vai ter prefeito contestando. Né? E eu sei que não justifica tanto tempo, mas nós teremos aí o retroativo a maio. Nosso papel a gente está fazendo, que é de cobrar, né, meninas? Perfeito. É isso Mojego, aí. muito bem lembrado aí e reforçado pelo Cazucas, esse trabalho, como eu gosto da palavra que o Cazucas usou, sem vaidade, né? Nós somos constituídos por profissionais de enfermagem e temos a categoria com suas representatividades, certo? Hoje o Conselho Regional de Enfermagem, pulando aí os muros aí em relação às suas atividades e buscando o valor profissional como lhe é cobrado muitas vezes quando a gente está em visita, e não diferente aí os aspectos das pautas sindicais. Então foi muito produtivo, foi muito bom para a enfermagem essa aproximação do Conselho de Enfermagem com o sindicato. O Jefferson Caproni, ele é um cara que tem trabalhado muito, tem lutado muito para que se cumpra. E ele realmente ontem trouxe, o Diego já deu spoiler, ia falar isso depois, ele trouxe para nós publicamos aí, que maravilha, o nosso primeiro acordo coletivo nacional, certo? Feito com uma entidade filantrópica e feito com uma entidade privada. Então, assim, isso não é que dá esperança, isso aí realmente é a criação da primeira expectativa que os outros cumpram, ou seja, temos um roteiro, é quase uma jurisprudência, ou seja, começou, temos o caminho, agora todas as outras instituições que se adequarem vão seguir esse caminho e vai dar certo. É por isso que essa luta do Conselho com o sindicato não para, até porque as duas frentes juntas têm muito mais força, certo? Para que se consolide os acordos e para que se fiscalize e que as instituições cumpram. Então, muito bem lembrado, Diego, muito bem lembrado, Cazucas, essa vaidade, essa gestão não tem, a gente corre junto com todo mundo que está pela nossa causa. Se tiver um político que está com a nossa causa, a gente corre junto com ele, porque a gente luta pela categoria, pela enfermagem. Uma coisa interessante que eles estão colocando muito aqui, eles têm medo aí dessa portaria, mas o Diego já esclareceu bem aí que essa portaria não é para ter medo, pelo contrário, é para ter esperança. Em relação ao desembargo, tem alguma expectativa que esse desembargo ele possa vir mais a prejudicar do que porque então que isso fique bem claro. Tem gente E a outra perguntando, questão né? que eles colocam muito é que essa questão, isso muito me incomoda, Cazuca, essa questão que o STF colocou de agregar piso com carga horária, fica muito estranho, porque mostra um STF que não tem a mínima noção do que é ser um profissional de enfermagem. Tanto é que quando ele coloca uma jornada de trabalho para um funcionário público de 44 horas, toda a nação sabe que o funcionário da enfermagem não trabalha 44 horas em concurso público. Ou seja, ele foi totalmente divergente do que realmente é a realidade da enfermagem. Essa questão que ele colocou, ela é provisória, certo? Até porque não foi analisado o mérito. Isso aí, a expectativa
é que isso caia e realmente cumpra-se o piso independente da jornada de trabalho, ou não? Ou a gente pode pensar aí que isso possa vir a fazer parte desse formato? Então, Sérgio, veja, e todo mundo que está acompanhando, o STF, quando ele pode facilitar, ele dificulta. Né? Assim, e outra, ele não entende nada de direito do trabalho, não entende de direito do trabalho. Ele confundiu termos básicos, que é remuneração e salário. Ele utilizou o termo remuneração querendo falar salário, o que vai gerar no Brasil inteiro uma grande confusão sobre o que engloba o piso, o que está dentro do piso, o que está fora do piso. A lei é muito clara. Se a lei não atrela a carga horária, não é para o STF atrelar. Porque você pega, por exemplo, o parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, e trata a carga horária, o 4.750, por exemplo, do enfermeiro, como se fosse 44 horas. Então, pega o enfermeiro que tem 40, já faz o deságio na carga horária e a proporcionalidade para baixo. Quando o entendimento da norma, a meu ver, é a proporcionalidade para cima. Qual é a carga horária do seu serviço? É 30? O piso é 30. Então, o piso tem que ser pago em cima da carga horária do serviço. E o piso é vencimento base. Não é remuneração, não é soma, não é total remuneratório. Então, isso é muito importante. Por isso, Sérgio, é que os embargos eles são importantes. Quando a decisão saiu, no dia que ela saiu, eu conversei com o James, coincidência, eu conversei com o James e fiz uma live com o Diego. E nessa live a gente já defendeu embargo e declaração quando, assim, ninguém falava em embargo, mas a decisão ela é muito obscura. Ela é contraditória em si, então ela merecia uma interpretação melhor que fosse destrinchado. Porque o que é que pode acontecer hoje, Sérgio? Pode ser que o juiz do trabalho aí o TRT, aí São Paulo, ô Diego, São Paulo é um fenômeno. São Paulo tem 2 tribunais regionais do trabalho. Tem o TRT 2, que a sede é na capital, e tem o TRT 15, que a sede é em Campinas. Então tem estado que é um TRT para 2 estados. São Paulo tem 2 TRTs só para ele. É o único estado em que isso acontece. Então, assim, poderia acontecer de lá em Adamantina, que é a sua cidade, seja o juiz do trabalho lá tem uma interpretação. E o da minha cidade, que é São Bernardo, tem outra interpretação. E aí a coisa ia ficar muito confusa. Então, o que eu penso? O STF tem que esclarecer. Isso tem que ficar claro para todo mundo como vai ser essa interpretação para que o enfermeiro que está acompanhando aí acabe com essa angústia. Está todo mundo angustiado. Por exemplo, 12 por 36. É 36 horas ou é 44 horas? Eu recebo essa pergunta, acho que umas 50 vezes todos os dias. Vocês devem receber isso aí também. E aí fica todo mundo sem saber que salário vai receber. Então eu acho que o embargo não prejudica. Não é possível. Nada é impossível. Porque essa norma é constitucional, não era para ter mexido em nada. Mas piorar, eu acho muito difícil. Eu acho que a tendência é que as coisas sejam aclaradas e fique tudo mais uniforme e a enfermagem venha receber o piso o mais rápido possível. Cazucas, nossos amigos aí, Wagner, Cleto, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Hoje, né, nós tivemos aí outro momento da história, né, brasileira, que foi a posse de um novo ministro do STF. Na época do nosso julgamento, nós estávamos com a vacância do ministro. Eu estava aqui, enquanto vocês falavam, acompanhando, lógico, que a fala de vocês, mas também ligadinho aqui, e eu queria mostrar para vocês que, lógico, que eles estavam lá para esse momento de posse do ministro, mas a gente sempre sabe que conversas de bastidores, elas acontecem, né? E pela primeira vez, como eu estava mostrando aqui para vocês, nós tivemos aí essa questão do embargo de declaração, né, que vai ser aí, peticionado, protocolizado, impetrado, não sei como é que chama esse termo jurídico aí, mas pelo presidente do Congresso Nacional para uma classe de trabalhadores, a questão de uma lei que foi alterada. E agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês isso aqui, é uma foto de hoje, tá? Como eu estava falando, as conversas de bastidores, elas acontecem, mas está aqui, ó. Hoje, lá no STF, nós sabemos que não era para falar da questão do piso, mas as conversas de bastidores, elas acontecem. E nós vemos aqui os ministros do STF,
né? E aqui ao lado da ministra Rosa Weber, ela que é presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, ela que foi uma ministra que acompanhou o doutor Zanin na questão da liberação total do piso, na questão do cumprimento da Lei 14.434 na íntegra, ao lado do nosso senador Rodrigo Pacheco, ele que é o presidente do Congresso Nacional, do presidente Lula, aqui nós vemos o Arthur Lira e os demais ministros. Diego, eles estavam falando de piso da enfermagem? Provavelmente não, era uma posse, né, do ministro do STF. Mas as conversas de bastidores acontecem e eu tenho certeza que após aquela fala de 4 minutos, porque foram 4 minutos, não foi só eu vou fazer o embargo de declaração para a enfermagem, depois aí vocês veem. Não, foram 4 minutos defendendo a nossa norma, a nossa Lei 14.434, as emendas constitucionais 124 e 127, e na rede social, não apenas, mas do alto lá da cadeira de presidente do Congresso Nacional, de presidente do Senado, Rodrigo Pacheco fez. E hoje nós vemos aqui, né, os poderes unidos dando posse aí ao novo ministro. Espero que eles voltem a se tornar harmônicos, porque a invasão aí do STF na nossa legislação prejudicou todo mundo. Diego, prejudicou todo mundo. A gente está vendo aí que, inclusive, os particulares estão contra a decisão. Não é isso, Cazucas, que a gente viu ontem? Até quem está saindo bem está achando ruim. Então, que os poderes eles voltem sim realmente a ser harmônicos, que tem acontecido algumas conversas aqui que saia logo esse embargo de declaração. Tá certo. Vamos lá, meninos. Pessoal, a nossa audiência está grande aqui. Pois é, quem está acompanhando, deixa eu pedir aí, Wagner, porque, ó, pessoal, vamos lá. Fica à vontade. Sobre fortalecimento, sobre redes sociais. Tem que seguir o Instagram. Aqui em cima, tá aqui, ó, Chapa 2, Coreia SP. Entra e segue. Tem que seguir. É importante. Replica, segue. Porque o trabalho que eles... Eu não ia estar numa quinta-feira, essa hora eu estou entrando em aula daqui a pouco. Eu não ia parar, mudar o meu horário de aula. Eu vou terminar hoje 11 da noite. Combinei com os alunos para começar um pouquinho mais tarde, para poder estar aqui na live com vocês. Para estar falando de um projeto vazio. Então, assim, eu confio nesse projeto. Eu acho que a continuidade do que está dando muito certo. Não é um trabalho qualquer. É um trabalho com honestidade, é um trabalho com responsabilidade. Não se promete o que não se pode cumprir. E se fala a linguagem do trabalhador da enfermagem. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Vou continuar ainda mais um pouquinho, que é porque até o tempo que eu puder, depois das 9 eu vou ter que sair para dar aula. Mas, assim, quero agradecer demais e dizer, pessoal, segue aí, que esses meninos são sensacionais e estão cuidando dos seus interesses, às vezes, quando você não sabe. Então, assim, dormindo no Salão Verde, correndo, brigando, discutindo, mas vai dar certo. Daqui a pouco o piso está no contra-cheque, não é só o piso, não. Tem outras brigas e outras disputas que estão sendo traçadas concomitantemente e que, às vezes, não é o momento estrategicamente de dizer e de cobrar publicamente, mas que a coisa já vai sendo alinhada para acontecer. Então, hoje a gente tem um foco, que é o pagamento do piso. Quando o piso estiver no contra-cheque, a gente já vai começar a falar de outras lutas que já estão acontecendo, já estão engatilhadas e que daqui a pouco todo mundo vai saber. Mas já estou falando demais de novo. Vamos embora. Não. Eles não param de falar no chat aqui, justamente tá demais o chat essas pautas. Aqui. Essas pautas aí, eles não deixam de esquecer, não. Eles estão pedindo aqui, não deixam de sempre fazer um comentário que, por favor, que mantenha a Chapa 2 justamente pelo rodízio de São Paulo, né? Uma conquista política que essa gestão fez e não pode deixar de ser esquecida. Esse compromisso que a gente fez com a enfermagem, cumprido e com certeza, com a Chapa 2 reeleita, pode falar assim, né? Que o nosso grupo tem essa continuidade aí, com certeza esse benefício para todos os profissionais de enfermagem de São Paulo vai continuar. Isso aí é um compromisso que a gente tem, já feito, já firmado. Então, quem está perguntando do rodízio, fica tranquila, nós não vamos esquecer do rodízio, não. O rodízio está
firme. E realmente, Cazucas, e quando o Cazuca fala dos meninos, é porque realmente aqui ficou umas caras meninas, mas a gente tem Vamos uma entrar força nele. feminina que você não tem ideia. Tem uma menina chamada Edith no nosso grupo, você não tem ideia que força que essa conselheira tem. Você não tem ideia de como essa. Você não tem ideia como essa mulher agarra nessa bandeira da enfermagem, como essa mulher foi para Brasília, como essa conselheira lutou. Ela é um exemplo, todo mundo aplaude essa mulher na plenária pela força, pela liderança que ela impõe em busca dessas coisas boas. E outra coisa, Kazuca, agora vou aproveitar e deixar todo mundo aqui e fazer o meu questionamento, né? Que eu não sou nem não vou perder essa oportunidade aí, tá, Diego? Eu sou funcionário público do Estado de São Paulo. É nada, tem essa pergunta aqui, tá? Eu sou funcionário público de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado mais rico, Kazuca. O estado mais rico, que ele não precisava de uma lei para ele pagar o piso. Você acredita que o Estado de São Paulo não paga o piso? O piso, o base de um salário de um enfermeiro, não vou nem falar do técnico auxiliar, de um enfermeiro no Estado de São Paulo é R$ 800. Isso é o base. Aí ele Quanto? coloca os 800. Aí ele coloca 800 penduricalhos, reais. penduricalhos, para chegar ali próximo do que é o piso hoje. Aí ele veio na primeira discussão que sentar com a gente, o governador não quer. Entendeu? Ele não aceita sentar com a gente cria pautas, não conseguimos sentar com o comando. E aí ele fala agora, eu estou pagando piso. Por isso que eu estou colocando essa questão. Ele está pagando piso agora, mas ele está falando, ele paga 40% de salubridade. Então ele fala, não, mas somando a insalubridade, somando os 25% de gratificação, somando tudo isso, eu estou pagando piso. Então, pelo amor, destrincha isso pra gente. O que é piso e o que é penduricalho? Só É o antes do Cazuca fanfarrão, né? falar, O fanfarrão, só antes de você falar, com todo Pode pôr, Diego, respeito. pode vir, Cazuca, soma aí. só antes do Cazucas responder, São Paulo é realmente um estado incrível e que tem muito dinheiro. E eu queria mostrar isso aqui para vocês, porque anteontem, eu estava inclusive fazendo essa pesquisa. Hoje nós temos aí o ministro Fernando Haddad, que já foi candidato, né, aí ao governo de São Paulo, não é isso? Sim. E hoje ele, como ministro, né, bem que ele poderia fazer cumprir aqui uma promessa de campanha dele, que está aqui, ó. Aqui, quando o Haddad ele era candidato aí, essa não é uma live política partidária, tá, pessoal? Só mostrando que está aqui, ó. Quando Não, o Haddad era candidato, ô Diego, é uma implementar live política sim. Não é uma live partidária, mas é uma isso, live política, porque isso. toda live que a gente faz é Não política. Então, é uma assim, live quem tá aí, marca o Haddad É lá, que ele política. é ministro da Fazenda, ele tem a chave Olha, do não cofre, briguem, não porque briguem. ele pode influenciar esse pagamento sim. Pois é. Então, assim, vamos lá, vai lá, marca ele. Isso aí que o Diego tá falando, eu não sabia. Eu achava que a enfermagem de São Paulo era rica, e a enfermagem de São Paulo é rico. Que todo mundo já recebe muito acima do piso, mas aí eu fui consultar os meus amigos, as pessoas daí, antes dessa live eu fui me preparar. Então essa informação dos R$ 800 eu já sabia, isso é uma vergonha. Olha, governador de São Paulo, isso é uma vergonha, prefeito, isso é uma vergonha. Ministro Haddad, que prometeu, eu quero ver no contra-cheque agora, eu quero ver implementar para que essa promessa seja cumprida. Isso é importante, vamos cobrar, pessoal. Porque quando a gente vai lá no Instagram deles, eles vão sentir o tranco É e o aí vão espelho. ajudar que pague. E antes de você responder a pergunta, era o que eu ia entrar. Quando o candidato, né, ao governo, nosso amigo falou agora a respeito dessa questão desse valor irrisório e vergonhoso, mas ele havia feito a promessa para o trabalhador de São Paulo. Né? Nós sabemos que hoje o governador de São Paulo é outro, mas nós sabemos que São Paulo tem, sim, dinheiro, também tem o maior número de profissionais da enfermagem pelo Brasil. Nós sabemos que as regiões dos interiores, onde são pago aí os menores salários pelo Brasil, mas isso aqui é como se fosse um apelo, né? Porque se o ministro Haddad, ele naquela época queria implantar o piso para São Paulo, hoje ele tem ainda maior importância do que se ele fosse aí o governador de São Paulo, porque hoje ele governa para o Brasil, porque ele está dentro do governo. E quando eu falo governa, é porque ele faz parte da base do atual presidente. Então, ministro Haddad, agora para o Cazucas responder as nossas perguntas aqui, nosso amigo Sérgio Cleto, ministro Haddad, olha a sua promessa de campanha e faça ela cumprir hoje não só para São Paulo,
mas para o Brasil inteiro. Porque hoje você é um ministro da Fazenda. Não é isso, Carlos Lucas? Pode responder, desculpa te interromper. Sérgio, veja. Muito bom. Dizer que a insalubridade integra, dizer que o adicional noturno integra o piso, é você fazer uma interpretação jurídica desconectada da realidade. Então, o enfermeiro que está na gestão e o enfermeiro que está na ponta, o cara que está lá na UTI, no pronto-socorro, na emergência, no setor de queimados, vai receber exatamente o mesmo valor daquele que está lá na secretaria. Não todos merecendo o trabalho de quem está na secretaria, mas ele não está exposto a agente biológico, ele não está exposto a agente químico, ele não está vendendo um pouquinho da sua saúde todos os dias. Então, quem trabalha durante o dia e quem trabalha à noite vai receber exatamente a mesma coisa. Então, o enfermeiro que trabalha de 7 a 1, ele vai para a secretaria, vai lá, assina despacho, manda ofício, ele vai e trabalha. E o enfermeiro que trabalha na UTI, ou na urgência, ou no pronto-socorro, à noite, faz o seu plantãozinho lá de 19 às 7, vai receber o mesmo salário? Peraí, pô. Nisso aí nós estamos igualando desiguais. Igualar desiguais gera uma desigualdade. Então, piso. O STF disse isso, só não disse isso nessas palavras. Piso é base. Todo o resto agrega após piso. Até o parecer da AGU interpretou isso. Até a AGU, que tem uma interpretação, obviamente, patronal, entendeu dessa forma. Insalubridade não entra, adicional noturno não entra, descanso semanal remunerado não entra, auxílio creche não entra, auxílio escola não entra, auxílio alimentação não entra, auxílio transporte não entra, nada disso entra. Então, o que é que tem que acontecer? Isso eu digo porque isso foi algo que a gente implementou aqui. Eu moro numa cidade ao lado de Aracaju, chama Barra dos Coqueiros. E aqui a gente conseguiu, na minha cidade, a gente foi lá, eu fui com o procurador de Corém, o presidente de Corém foi lá, a gente conseguiu negociar e a letra 1A é 4.750. E aí vai progredindo no plano de cargos e salários e tudo vai sendo pago em cima dessa remuneração. Então, o que eu entendo, isso é o que deve ser. O que o meu município fez é aquilo que deve ser. Os outros devem fazer ou isso ou mais. Enquanto não fizerem, a gente vai seguir na luta. Mas eu espero ter respondido, Sérgio, ao questionamento. Respondeu sim. O pessoal está perguntando agora, Carlos Lucas, se a verba é federal, já está lá disponível, qual é a dificuldade de estados e municípios de pagar o piso salarial da enfermagem? É isso que a enfermagem não entende. Qual é a dificuldade dos estados e municípios? Não foi disponibilizada ainda, Wagner. Tá. Veja, isso Já está disponível no Ministério da Saúde, não foi repassado. Porque assim, a gente aqui cobre e bate, só que a gente não promete o impossível e a gente não traz uma informação que não seja checada. O município não repassou R$1 ainda para estados e municípios. Então, os estados estão esperando esse repasse. Existe estado que não precisa de repasse. São Paulo. Ô Diego, São Paulo tem o maior PIB do Brasil disparado. A cidade de São Paulo é o 4º maior PIB do Brasil, a cidade. Então, assim, você tem 3 estados, depois vem a cidade de São Paulo. Então, precisa do governo federal para pagar o piso? É lógico que não. Então, Não assim, precisava. não quer pagar. Não Não quer precisava. pagar. Porque pagar é vontade. É querer pagar. Então, não quer pagar. Está se arvorando na desculpa ao governo federal ainda não fez o repasse como se precisasse. É o oposto. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Corém São Paulo, que é o Corém rico. Então a gente tem aqui, olha, é a mesma coisa que o governo de São Paulo. O governo de São Paulo é o governo rico. O Corém São Paulo é o Corém rico. Então, assim, a gente tem esse trabalho, é um trabalho importante. Então, por exemplo, por que o Corém São Paulo, isso ninguém sabe. Todo evento que tem em nível nacional, existem pesquisas, existem campeonatos, existem concorrências de inovação, disso e daquilo. E o Corém São Paulo, nesses últimos anos, ganhou praticamente tudo.
O pessoal não sabe disso, entendeu? Tem uma enfermeira, eu sou da Força Nacional de Fiscalização, a coordenadora da fiscalização do interior de São Paulo, que é a Ligiane, é enfermeira fiscal formidável. Então, assim, São Paulo ganha muitos prêmios, é referência nacional. Então, se o Core em São Paulo é referência nacional, por que o Estado de São Paulo não paga o piso? Por que paga R$ 800 para o enfermeiro? Isso é um abuso, é um descaso. Então a gente tem que continuar denunciando isso. E aí eu quero entrar agora já em outra fala, que talvez nem seria tema dessa live, mas a enfermagem ela tem que lembrar que somente ocupando os espaços políticos que nós conseguimos avançar. E além desse pleito, né, de eleição de conselhos, a qual nós estamos aqui passando as informações e apoiando aqui a continuidade de um trabalho que vem dando certo nessa união aí em São Paulo, dos conselhos com os sindicatos, com o nosso Conselho Federal. Nós vemos aí também que a enfermagem ela ocupando os espaços aí de poder legislativo, né, de poder também, podendo ser nos espaços a que nós temos direito, nós temos que ocupar. E ano que vem é ano de eleição municipal. Tá, pessoal? Então, nós vamos ter aí candidatos da enfermagem saindo para o Brasil inteiro, como candidatos a vereadores, como candidatos a prefeitos. E não pensem que não importa, não, porque lá em Fortaleza nós temos um exemplo de uma mulher enfermeira, chama enfermeira Ana Paula, que hoje está ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas que começou na vereança. Então, a enfermagem tem que aprender também, e está aprendendo e evoluindo, porque hoje, como o caso que já relembrou mais cedo, nós temos Bruno Farias, temos Ana Paula, anteriormente nós tínhamos Carmen Zanotto, guerreira, que lutou e durante muito tempo já ocupa a Secretaria de Saúde lá do estado dela, mas não deixa de lutar para a enfermagem, mas quando a enfermagem ela ocupa esses locais onde ela tem a caneta na mão, ela faz a diferença. Então, pessoal, além desse pleito, lembrem-se de que no ano que vem, nas eleições de vereadores, de prefeitos, nós teremos candidatos da enfermagem e são pessoas que tendem aí a fazer essa mudança, tá bom? Essa é uma fala que não tem nada a ver com essa live, mas tem tudo. Porque quando a enfermagem ela vai estar lá ocupando, né, o lugar com a caneta na mão, ela pode ser decisiva para as nossas pautas, como tem sido. Então, cabeça no lugar, gente, e lembra que ano que vem também temos aí o nosso papel para cumprir com os profissionais da enfermagem, os verdadeiros, os aguerridos, os que estão na luta pela gente. E dia 1º de Sérgio. outubro é Chapa 1. É o Chapa 2, que Chapa 2, meu Deus do céu. Chapa 1, Chapa 2 em São Paulo. Chapa 1 aqui em Brasília. Chapa 2. Em São Paulo. Chapa 1 em Brasília. Chapa 1 em Brasília, Chapa 2 em São Paulo. Foi isso mesmo. É isso aí. Pessoal, Acho que o Sérgio tem uma pergunta, né, Sérgio? É um jogo de pergunta e resposta rápida aí. Pode ser o Diego, pode ser o... Para poder não deixar o pessoal aí nas dúvidas. O federal já pagou? Não. Federal que você fala governo federal. Governo federal. Municípios ou governo federal. As instituições federais. Instituições federais até o presente momento que eu tenho notícia, alguns profissionais já receberam, tá? Porque nós tivemos aquele documento que eu até discuti com o Cazucas, onde tinha, né, o parecer, né, parecer da Advocacia Geral da União, que falava da questão do pagamento imediato para os servidores federais. Isso. Mas uma coisa que nos leva a pensar é que o servidor, geralmente o funcionário público concursado a nível federal, ele já tem um salário aí maior, né, do que em outros locais. Verdade. Então, o impacto, ele não seria tão grande. Mas servidores federais, eu tenho notícia que já receberam aí o piso salarial da norma que está lá, né, do jeito que foi lá votado, tá? O que pode ser depois, inclusive, né, alterado de acordo com esse embargo de declaração que vai estar sendo feito pelo nosso presidente. Perfeito. Deixa eu corrigir uma injustiça aqui. É só o governo do estado de São Paulo que não paga, tá? A prefeitura. A prefeitura paga. São Paulo paga, né? Prefeitura tá? Uma pergunta. As cooperativas, nós temos muitas cooperativas. O pessoal é PJ. Esse pessoal, eles têm algum
Por exemplo, Santa Casa, a gente sabe que são seletistas, estados são estatutários, as cooperativas tiveram muita pergunta aí. Eu acredito o seguinte, piso é piso, correto, Lucas? Correto? Piso é piso. Piso é piso e Home não care também, né, interessa o Sérgio? seu Home vínculo. care, Qualquer vínculo tem que pagar o piso. É isso mesmo, Sérgio? perfeito. Exatamente. Wagner, É isso aí, meninos. Eu acho que uma podemos hora aí, já de nas live. considerações finais, os nossos convidados. Fiquem à vontade. Vamos começar pelo Dieguinho aí. Tá, só queria lembrar novamente para toda a enfermagem, do jeito que eu iniciei essa live, mas tem pessoas que entraram agora, tá? Que o nosso trabalho ele é um trabalho sério, no início nós fomos muito criticados, enquanto a enfermagem ela ainda não acreditava, enquanto muitas das pessoas que estão aí hoje querendo os louros, né, de uma grande luta travada, nós tivemos aí uma gestão dentro do conselho que nós temos que dar continuidade e eu falo muito isso porque eu tenho exemplo, eu tenho provas aqui, eu vou mostrar novamente, não poderia deixar de mostrar essa foto aqui, que é da primeira reunião, como eu mostrei lá no início, onde nós temos aqui a primeira reunião da gente sentando com o Contarato para debater, para discutir aí as estratégias para o pagamento do piso salarial da enfermagem, para que a lei virasse uma realidade. Está faltando somente a cereja do bolo, mas está aqui, ó. Dr. James, né? Quem é esse careca aí? Lá, Mostra a careca, mostra a careca. esteve lá na primeira reunião. Então, pessoal, é um trabalho que tem que ser dado continuidade, porque realmente o pessoal tem trabalhado, tem lutado pela enfermagem brasileira, e se não tivesse feito, eu não estaria aqui nessa live, tá? Sempre acompanho os meninos, lógico, né, que o nosso atual presidente, ele que esteve sempre aqui, mas o pessoal estava aqui sempre nos bastidores, lembro dos dois por várias vezes aqui em Brasília, e queria só parabenizar mesmo o trabalho que foi feito, e precisamos dar continuidade para esse trabalho sério que está acontecendo aí em São Paulo e que vem trazendo grandes resultados para a enfermagem paulista e que serve de exemplo para a enfermagem brasileira, porque São Paulo tem o maior número de profissionais, é o maior estado, tem aí o maior PIB, né, do Brasil, como o nosso amigo Casucas falou, tem condições sim de pagar o piso e às vezes as pessoas elas colocam aí algum tipo de culpa, né, nas pessoas erradas. Mas, gente, a gente sempre esteve na luta, continua na luta e isso, a live que nós estamos fazendo hoje, também é mais um movimento de luta. Um movimento de luta, de apoio e para dar continuidade aí a um trabalho. Então, parabéns a vocês. Falando aqui como enfermeiro, vou falar novamente, falar igual o Cazuca. Se eu tivesse, né, uma carteirinha de inscrição em São Paulo, o meu voto declarado seria para a Chapa 2. Não tenho, mas mesmo assim declaro o apoio ao pessoal que está trabalhando aí em prol da enfermagem paulista, que serve de exemplo para a enfermagem Muito brasileira. obrigado, Diego. Obrigado, Diego. E uma das nossas propostas, meninos, é intensificar a luta pela valorização profissional da enfermagem, né? Nós vamos continuar cobrando, a Chapa 2 vai continuar cobrando, ser eleita, né? Nós pedimos aqui o seu apoio, o seu voto na implementação do piso o mais rápido possível. Espero que antes da eleição do Corém, que deve ocorrer agora entre os dias 1 e 2, por 24 horas, esse piso seja instituído aos contra-cheques, né? E nós temos também a luta pelas 30 horas, né? Eu acho que é o nosso próximo passo, né, doutor Casucas? Suas considerações finais, por favor. Exatamente isso, a luta das 30 horas, a questão do dimensionamento regulado em lei. Então tem muita coisa para a gente brigar ainda. Já se avançou, se chegou onde a gente não esperava que chegasse. Então eu quero agradecer pela oportunidade, dizer que a gente vai ter atualizações nos próximos dias, então embargos vão ser opostos, o STF vai decidir a questão de ordem da ciência e saúde, então muita coisa vai acontecer. Mas eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Vocês me propiciaram a oportunidade de eu falar com a enfermagem do meu estado de origem. Então, eu estou tão orgulhoso, estou tão feliz aqui. Vocês não têm noção, tem parente eu assistindo.
que é da enfermagem de São Paulo, que eu nunca imaginei que eu fosse falar para eles, e estou falando aqui. A gente que luta tanto. Eu que acompanhei vocês, acompanhei o Sérgio, o Wagner te acompanha, a gente tá junto tem um tempão. E quando o James me convidou, eu estou em casa, eu dou aula de casa, o James esteve na minha casa, não é qualquer pessoa que frequenta a minha casa. E ele esteve aqui e a gente bateu um papo muito longo sobre enfermagem. É um cara de quem eu tenho uma admiração profunda e eu tenho admiração por essa chapa de vocês, pela continuidade do trabalho. E continuidade não é um trabalho estático, não. Continuidade é trabalho dinâmico. É manter o que é bom e melhorar o que pode ser melhorado. E essa é a proposta de vocês. Então, o que me deixa muito feliz é entender o que é que eu posso melhorar. E a Chapa 2 entendeu isso. Então, olha, aqui eu posso chegar, aqui eu posso ajustar, aqui a gente pode evoluir ainda mais e fazer com que a enfermagem evolua. Então, galera, ó, entre 8 horas da manhã do dia 1º de outubro e 8 horas da manhã do dia 2 de outubro, é Chapa 2, Coreia e São Paulo. Segue aí, pessoal, e vamos embora. A luta continua. Wagner, obrigado. Sérgio, obrigado. Dieguinho, beijo no coração. James, a careca mais famosa do Brasil, deve estar acompanhando a gente aí agora. E só para encerrar aqui esse nosso movimento de fala, né? O pessoal colocou aí nos comentários que tinha saído agora, né? A questão do embargo de declaração. Estou procurando aqui, ainda não encontrei, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha. Caso sai no Diário Oficial da União, sai aonde? Não, sai no STF. Deve estar na página do processo, do movimentação processual. Já vou procurar aqui, tá? Para vocês. Mas uma coisa que eu tenho que falar novamente para a enfermagem. Nós realinhamos e renovamos a esperança. Ontem, com a fala do Rodrigo Pacheco, foram 4 minutos, você pode achar pouco, mas era uma fala do alto ali, da cadeira de presidente do Senado, de presidente do Congresso Nacional, de um cara que promulgou aí 2 emendas da Constituição. E eu só queria repetir aqui um pouquinho da fala, para que as pessoas entendessem que esse momento é um momento histórico, tá? E a fala do Pacheco, ela diz exatamente isso aqui. Reuni-me nesta terça-feira com a Advocacia Geral do Senado Federal para tratar da elaboração da peça de recurso de embargo de declaração contra a decisão do Supremo relativamente ao piso da enfermagem. O que buscamos é a aplicação plena e imediata daquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional em relação à enfermagem do Brasil. Foi uma decisão política e o STF, querendo ou não, ele vai ter que aceitar. Então, falta muito pouco, pessoal. Amanhã é um ano de um aniversário da sanção da Lei 14.434. Está faltando a cereja do bolo, que é o pagamento do piso da enfermagem, mas que nós temos a certeza desde o primeiro dia que estará no contra-cheque de vocês. E muito agora, em breve. Cazucas já saiu aí, pessoal. Obrigado. 1º de outubro, Chapa 2 em São Paulo. Deixa eu só fazer um breve e importante relato aqui. Então, profissional de enfermagem, eleições ao Corém, São Paulo, de 1 de outubro a 2 por 24 horas, sábado para domingo. Mas você deve estar atualizando o seu cadastro no site lá do Corém São Paulo, tá? Então, vai lá no site do Corém São Paulo, até dia 31 de agosto e atualize lá seus dados cadastrais, tá bom? Vamos lá, Sérgio? Só para reiterar aqui, saiu agora o pedido do embargo de declaração. Encontrei aqui. Então, nosso recibo de petição eletrônica está atualizado. Petição, oposição de embargos de declaração. Mas quem está fazendo isso é contra a enfermagem, protocolo geral. Eu vou trazer mais informações em breve, tá bom? Vou dar uma estudada, gente. Obrigado. Mantenham-se informados, mas saiu algo relacionado a embargo, tá bom? Segue o Diego lá, que o Diego sempre está trazendo vamos lá. informações, pessoal. Ó, e o Kazuca falou aí para seguir a chapa, a gente passou dos 1.000 seguidores aí, ó. A gente só ganhou nessa live aqui quase mais de 100 seguidores. Então, continue Vamos lá, vamos seguir a Chapa 2. Que lá a gente também vai manter essas informações. Wagner, muito bem lembrado. Pessoal, vote na Chapa 2, mas para poder votar na Chapa 2, vocês têm que estar regularizados até o dia 31 de agosto. Quem tiver com a carteira vencida tem que procurar uma subseção e regularizar, certo?
Então, o que eu peço para vocês, muito obrigado por Diego. estar presente aqui Tamo conosco, junto. Diego, Cazucas. E para vocês que nos acompanharam, dia 1 a dia 2 de outubro, vote na chapa 2 das eleições do Corém São Paulo. Confiem na continuidade, certo? O que eu peço para vocês é para confiarem na continuação. Um beijo a todos e em breve isso aí, estaremos pessoal. com novas lives. Boa noite, até a próxima. Vote chapa 2, eleições Corém São Paulo.